Fala galera, bom dia! Olha só, vamos começar aqui um bate-papo. E aí, Alessandro, bom dia galera, maravilha! Temos uma live agora sobre um tema super ao monstro: genética, obesidade, exercício. E eu vou estar dividindo essa live aqui com um grande amigo. Fala Edinho, tudo bem? Nós vamos dividir essa live com um super nutricionista do esporte para falar da questão da obesidade relacionado ao exercício, relacionado às questões ligadas a... Fala Luan, tudo bem? Bom dia. A gente vai trabalhar aqui hoje sobre obesidade em tempo de coronavírus e como que a dieta ela pode se associar ao nosso processo, cara. Então é muito bacana essa discussão. E aí eu trouxe aqui, fala Cris, tudo bem? Bom dia, Luan. É isso aí, cara. Vamos lá. Eu trouxe aqui um super paper para a gente discutir que nem saiu ainda publicado na. Fala Lucio, beleza? Um trabalho científico maravilhoso que não saiu publicado ainda. E nós vamos falar sobre a questão de um pouco de restrição calórica, cara. Então, fala Fabião, tudo bem? Vem chegando aí, avisa a galera que hoje a nutrição vai ser saudável nessa discussão toda, porque nós estamos em tempo de atividade física fundamental, precisa aumentar a atividade física, precisa melhorar a questão da nutrição durante o exercício. Bom dia, Suelen. O Lúcio também, Luizão, Adrê. E aí a gente vai tentar fazer uma super discussão aqui hoje, de alguns marcadores, a questão da condição obesogênica. E aí eu já estou aqui vendo meu amigo aparecendo na tela, Rogério Frade, profissional de educação física, um sujeito e nutricionista. Já vou convidar o Rogério, que é um colega de altíssimo grau, cara do esporte, sabe tudo dessa questão de nutrição. Em relação, o Rogério tá aí, meu querido amigo, bom dia, Rogerião, tudo bem? Dá seu alô pra rapaziada. Bom dia aí, professor, tudo jóia? Bom dia a todos também. Olha só, a galera tá chegando, Rogerinho, Sim, e aí eu queria, para quem tá chegando aqui, já vou falar algumas coisas bacanas, que é o seguinte: você foi meu aluno na graduação, na FMU, não é isso? exatamente. Eu acho, vou falar aqui, acho que foi 92, 93. Não, 98 eu entrei. Puta, tô velho mesmo, errei a conta. E quando que a gente publicou aquele primeiro trabalho lá do voleibol? Quando que foi? Legal, foi o TCC, né? Ali 2000, 2001, 2001, se eu não me 2001. engano, é. E o Rogério naquela época já trabalhava com voleibol, Isso. e aí ele fez nutrição, hoje ele trabalha com voleibol em São Caetano, na questão da nutrição aplicada ao esporte, mas é um profissional extremamente gabaritado, que fala das questões de obesidade, das questões de nutrição saudável. E é isso que a gente vai bater papo hoje. E eu queria aquecer então a discussão. Pode ser? Claro. Olha Vamos só, lá. eu trouxe aqui, ó, vou mostrar para a rapaziada. Esse livro aqui, ó, é um dos livros mais legais que tem em relação à genética e exercício. Esse cara que escreveu esse livro é o Claude Bouchard e o Robert Malina. E eu tenho muito carinho pelo Malina, porque você sabe que o Malina foi orientador da minha orientadora de doutorado. E o Bouchard, que é o cara que escreveu esse livro, que estuda genética há um tempão e tem a ver com a obesidade, isso que nós vamos falar, e nutrição e tal. O Bouchard fez doutorado na mesma época que a minha orientadora. Eles são colegas de doutorado e quem orientou foi o Malina, né? Olha só. E, então, o Malina, ele é meu avô científico, né, cara?
Uhum. E o Bouchard é meu primo científico. Porque meu orientador, logicamente, aprendeu com essa rapaziada e muita coisa que a gente sabe hoje é por conta desses caras. Então, tenho muito carinho e eu tenho esse livro aqui que eles presentearam. Eu queria dividir com vocês alguma coisa, cara, que é o seguinte. Primeiro, o processo de aumento de peso, né, do engordar, e ele é extremamente complicado ao longo da vida, principalmente, porque nós vamos tendo algumas adaptações genéticas nesse processo. Então, eu separei, que é uma coisa que a gente tem feito há um certo tempo, quero ouvir você, que é o seguinte: quando você envelhece, cara, a nossa gordura subcutânea vai caindo proporcionalmente ao peso corporal todo. E a gordura abdominal, a gordura visceral, vai subindo. Então, se você compara um sujeito, por exemplo, com 30 anos, com um sujeito de 70, o cara de 70 tem aproximadamente 3 vezes mais gordura abdominal do que um homem aos 30. E a mulher tem basicamente 2 vezes e meia. Então, se a gente começar a imaginar toda essa rapaziada que está morrendo agora, fala, Tiagão! Tiagão, meu companheiro de universidade. Saudações, meu camarada. Patrícia, olha só, a galera está entrando e elas estão voltando aqui, ó. Se a gente pegar essa questão das pessoas que estão morrendo hoje, em geral são pessoas que têm essa condição visceral aumentada por conta do perfil inflamatório, né, velho? E aí aumenta o risco de mortalidade como um todo. Então, esse início aqui, cara, ele já me faz pensar algumas coisas bastante legais que eu queria depois que você comentasse como é que a nutrição passa por aí. A outra coisa que acho que é, porra, fantástico é o seguinte: em termos de transmissão genética para obesidade, todo mundo fala que obesidade é uma questão genética, 25%, tá aqui, ó, 25% é transmissão genética da obesidade. Então, a obesidade tem sim um componente genético, tem 30% associado à transmissão cultural pelos hábitos alimentares, etc., que eu quero que você comente, Rogerinho. E 45% da obesidade são características não transmissíveis, né? Ou seja, é como o meu gene se associa ao ambiente e ele responde de modo obesogênico. Então aí, cara, as coisas começam a ficar muito difíceis nesses tempos modernos com relação a pouca atividade física, com relação à nutrição ultraprocessada, alimentos com mais densidade calórica e, consequentemente, o padrão de obesidade vai subir. Então, agora que a gente está no tempo aí de coronavírus, que o negócio está menos ativo, a atividade física caiu em média 30% para quem já faz exercício em academia, né? Eu queria, meu querido amigo, que você pudesse falar sobre essas questões em relação à nutrição, porque não há dúvida que a gente está comendo mais, as pessoas podem estar bebendo mais, né? E, infelizmente, a tendência é que no final desse período a gente adquira um processo comportamental de muita complicação em relação à obesidade, porque, só para você ter uma ideia, o núcleo familiar, em termos de hereditariedade, meu pai, minha mãe, tal, essas coisas, elas podem contribuir nesses 25%, 30% em função da característica do grupo. Então, veja só que loucura. Meu aluno aqui, ó, pô, Luizão, entrou no Solos Treinamento, bacana, Luiz, fica que essa é boa também, por conta do Rogério, que é um cara da nutrição, ele pode ajudar você nos seus triatletas também, velho. Então, olha só, o núcleo familiar, considerando essa adaptação do meu gene, ela pode chegar até 50%. Então, veja só, você
não tem uma dominância para a obesidade. A sua esposa também não tem. Então, essa hereditariedade na transmissão é baixa. Agora, imagina, eu vou me adaptando e vou passando com mais tendência esse processo para frente. Eu posso chegar até 50%. Tá? Então, o gen ele é muito quietinho em tudo isso, mas ele acaba levando a um problema super grande. Então, fica aqui para você, Rogério, fazer as suas considerações e a gente começar a conversar sobre essa questão da alimentação, nesse momento super obesogênico, difícil que a gente está, para depois ir discutindo aí o que acontece ao longo da vida. Então fica aqui meu abraço, obrigado, introdução feita da questão do componente genético na obesidade. Agora você vem aí com toda a sua experiência nesse processo, querido. Valeu, obrigado. É isso, vamos lá. Finalmente agradecer então aí o convite, tá? Sempre um prazer aí, né, tá aí com você, né? Como você falou, né, fui seu aluno aí, graduação, pós-graduação, me orientou aí no TCC, e então a gente acaba tendo aí como referência aí, um dos grandes profissionais aí do mercado, né? E é bem isso que você falou, né, lá no início, que é algo até simples das pessoas se avaliarem, né? Que seria aí essa gordura mais centralizada aí, né? Região abdominal, onde pelo simples fato de você ter aí uma circunferência já aí fora de uma recomendação, isso já aumenta o risco, né? Cardiovascular, né? E aí de outras doenças associadas. Então, já começa então realmente por aí, né? Conforme a gente vai envelhecendo, tende a ter esse acúmulo maior de gordura central aí. E aí vem a situação que nós estamos vivendo, né? Se fora dessa situação normal, né, a gente já vê aí os dados no Brasil, principalmente, do aumento da obesidade entre adultos e principalmente entre adolescentes e crianças, que está também aumentando. Imagina agora nesse período onde se está se fazendo menos atividade física, as pessoas estão em casa, se mexendo menos, comendo mais, tende realmente a piorar um pouco, né? E aí vem realmente, acho que duas questões, duas coisas aí que nós devemos levar em conta. Realmente, a atividade física, né, que aí depois você pode até estar falando mais aí, mas que envolve esse gasto calórico, né, que a pessoa está tendo e que está sendo menor, mas a gente tem que estar aí sempre estimulando e orientando as pessoas a mesmo estando em casa, né, e a gente está vendo isso, inclusive saiu, acho que foi 10 dias atrás ou 15, você postou e eu até também depois acabei postando aí algumas orientações do American College, da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Nessa situação nós estamos vivendo de fazer atividade física, né, algumas orientações para as pessoas não ficarem paradas, para ter aí um gasto calórico. E aí vem então a alimentação, que aí acaba contribuindo, e eu até não puxando sardinha só para nutrição, mas que acaba acaba comprometendo junto, e às vezes até mais, às vezes a gente coloca 60%, 65% da alimentação, porque é aquilo, você acaba ganhando muito rápido. Você, às vezes, com determinado alimento, você tem ali já 400, 500, 600 calorias, e para você perder isso não é com 10, 15 minutos de exercício. Então a gente acaba ganhando mais e perdendo aí muito menos, né? Tendo muito menos aí em termos de atividade. Então isso é realmente um complicador. Então o que a gente pode de início estar orientando é realmente para que as pessoas, em termos de alimentação, busquem, inclusive aproveitando esse momento que estão mais em casa, a preparar mais os seus alimentos, né? Então buscar os alimentos ali mais naturais, mais in natura, para poder realmente fazer até esse preparo, né? Aproveitar ali, estar com as crianças, né? Então, para ter já esse momento e consumir menos, como você falou lá, os ultraprocessados, né? Que são piores. A gente tem uma classificação que seria ultraprocessados, processados, né? E os não processados. Então, esses ultraprocessados,
é que acabam sendo piores, porque realmente tem uma densidade calórica muito maior, tem menor fração de nutrientes, né? Então você tem muito menos vitaminas, minerais, fibras, né? Tudo isso é muito importante. Então não é realmente a ideia nesse início buscar o mais prático ou rápido, né? Porque a tendência é sempre essa, ir lá e buscar. Então é aproveitar esse momento para preparar mais em casa, fazer as coisas mais naturais, né? Mesmo que tenha aí uma caloria, porém é uma caloria que tem nutrientes, não são aquelas chamadas calorias vazias, né? Que acabam não agregando nutrientes. É um início, né? E aí, óbvio, somar isso a uma atividade física, né, em casa, que hoje em dia a gente vê que é possível, não tem desculpa, né? Dá para se fazer exercício com o próprio peso do corpo, né? Não necessita de equipamentos, de estar numa academia, de ter acessórios. Então a gente vê hoje muito aí os professores, os personagens orientando online, né? Isso, dando aulas online, para que as pessoas mantenham pelo menos o mínimo ali de exercício de gasto calórico. Por quê? O que a gente vê? Muitos estudos já mostraram isso. A pessoa está buscando, vamos colocar ali, emagrecer. Se a pessoa só faz exercício, mas continua comendo, normalmente o que vinha comendo, ela vai ter uma perda, vai emagrecer? Vai, porém é pouco. É pouco. E a manutenção disso depois não se consegue manter. Ela acaba a tempo que o organismo vai se adaptar e ele tende até depois não perder mais, não engordar mais, né? Não emagrecer mais. Enquanto que outros estudos mostram também que se a pessoa não fizer exercício, só fizer dieta, ela perde um pouco mais, comparado só com o exercício que você está fazendo. Porém, também é aquilo, chega um certo tempo, normalmente ali já 4, no máximo 6 meses, o organismo tende a se adaptar novamente. Enquanto que se a gente vê a soma dos dois, do exercício com dieta, a gente vê que a perda é maior, uma quantidade maior e por um tempo até mais prolongado você já consegue manter isso. Então essa é que é a ideia, é a sinergia, né, da dieta com o exercício. Você Isso é muito sabe, importante. Rogerinho, que eu tô. Ó, já tem uma pergunta aqui do Luiz Gustavo que eu anotei, mas vou fazer um comentário aqui, aí eu passo a pergunta para você do low carbo, que é o seguinte. E aí, ó, o Leonardo Pimenta, grande amigo também, pergunta do low Opa, carb, não é a trabalha solução. comigo, trabalha Exato. comigo lá na Anhanguera, professor junto. Legal, bacana, Leonardo. Bom tá aqui, a Júlia tá aqui. Pô, então tá bastante gente aqui, o Gui, o Rômulo, o Edu, o Vagnão, enfim, a galera tá dentro. E aí o que acontece? Nós trabalhamos neuroendocrinamente em sistema de recompensa, cara, né? Os nossos disparos emocionais em relação ao tipo de alimento, que é a escolha do alimento, é a diferença como eu discuto isso no doutorado, e o Luiz está aqui, que é meu aluno doutorado também, é uma opção, é uma questão de consciência da espécie humana que desenvolveu ao longo do tempo, cara. Então, o tipo de alimentação está associado a, a longa data, né? O tipo de alimentação. E a gente trabalha na questão da recompensa, aquilo que é mais gostoso, aquilo que tem mais palatabilidade, e a Perfeito. interpretação da palatabilidade. Então, eu já me peguei indo para a cozinha e olhando para o lado o que tem para comer. Quando eu falei assim, nossa, eu vou pegar, eu falei, não vou pegar. Porque é isso que as pessoas vão fazer. Você vê lá um Sim, pãozinho, você vê lá, de repente, qualquer coisinha, você fala, nossa, e aquilo? Então, como a gente não tem hábito de ter essas coisas em casa, você fica livre disso. Mas você busca, cara. O ser humano busca essa questão. Então, imagina só que muitas vezes a opção do alimento que o cara vai lá e pega nesse período de menos movimento, mais estresse, talvez às vezes mais ociosidade em algumas situações, um pouquinho mais tempo, ele vai buscar alguma coisa que dê prazer, cara, que dê
essa sensação de recompensa. E aí o alimento processado, alguns processados são imbatíveis nessa situação, Uhum. né? Pela própria questão da combinação aí de gordura, açúcares, sal, enfim, você vai ter nessa condição. Então eu vejo o seguinte, cara, que nós estamos num ambiente ultra obesogênico, não só na oferta, mas principalmente na questão do comportamento. O comportamento é obesogênico. Ele é menos exercício e ele é alimentos que trazem muito mais prazer, né? Que dispara mais serotonina, que dispara mais endorfina, né? que, que dispara mais dopamina, eu quero ter prazer, eu quero me sentir legal. E aí o Exatamente. alimento entra nessa via e você vai trabalhando na recompensa. E fica mais difícil realmente de controlar esse comportamento. Então, eu vou dizer um negócio aqui, você vai falando aí. Na minha opinião, o lugar mais perigoso do mundo chama-se supermercado. Ali você tem um pó chamado sal, outro pó chamado farinha e outro pó chamado açúcar. Isso. Tudo branco, né? Os pós brancos, alguém fala que tá contribuindo aí com as doenças aí, a obesidade, né? E aí, não só contribui para a obesidade, como cria, com todo carinho e respeito, uma superdependência em Sim, termos da resposta neuroendócrina, certo? Então, veja, perfeito. o lugar mais perigoso do mundo chama-se supermercado, cara. Ali você tem todos os componentes que na fase obesogênica da vida humana é que vai nos matar. Então, ao ir ao supermercado, que essa é a minha observação para você, cara, o que a gente deveria evitar trazer? Porque o que eu vou trazer? Olha o grande camarada Tiago Caldeira. Tiagão, um abraço grande. Rafa Moura tá aí, a Bia Freire, tá, pô, bacana. Gabriel, bacana. Então, olha só, o lugar mais perigoso do mundo, Tiagão, é o supermercado, cara. Então, o que a gente deveria. E aí a gente vai bater um papo um dia, Tiagão. Estou aqui na lista com você para falar da questão da nutrição também para outro grupo aí. E o treinamento. Então, olha só, a questão do sal, da farinha, do açúcar que se encontram nos alimentos, cara. Então, como é que fica esse mecanismo todo em termos de contribuição para a obesidade e para desenvolver doenças crônicas? Perfeito, né? Muito bem colocado. Inclusive, eu também cito lá, coloco lá um artigo que foi uma revisão 2017, que fala realmente do poder que tem aí do açúcar, até principalmente, né? Em relação a esse vício, né? Que as pessoas acabam realmente buscando, né? Por essa questão prazerosa, né? Como você falou. Então é toda uma dependência aí neuroquímica, né? Que já mostra mesmo isso, né? Liberação, você falou dopamina, aí tem os opioides envolvidos também, que as pessoas acabam tendo esse vício. E aí, como você falou, realmente, a hora de fazer a compra é que é a hora importante. Então, todo o início ali da nutrição, quando a gente já orienta plano alimentar, tudo, a gente tem que começar no início. Não adianta só mandar a dieta para a pessoa, explicar e falar, mas não explicar lá no início, que é onde nós vamos buscar esse alimento. Então, como nós estamos indo no supermercado, vai à feira, tudo, é ali que a gente já deve pensar realmente em nutrição, na alimentação, em ser saudável. Né? Porque depois que comprou, como você falou, tá lá em casa, já era. Aí eu vou lá buscar mesmo, porque já tá lá. Então, a hora é essa, é na hora que eu vou sair. Então a gente tem algumas dicas simples, básicas, importantes, que muita gente acaba esquecendo. Então, a partir do momento que eu já vou fazer essa compra, eu já não devo ir ao supermercado, por exemplo, com fome, num período onde nossa, já estou ali 4, 5, 6 horas sem comer, porque é aquilo, nós vamos tentar buscar algo que vai nos dar prazer naquele momento. Então eu não vou lá buscar
uma verdura verdinha, bonitinha, né? E a ideia, então, primeira estratégia é essa. Segundo, lista de compra, né? Que hoje a gente já vê muita gente fazendo, né? Você tem até aplicativos que facilitam isso. Você já sair realmente com aquilo que você necessita, precisa, tá? E ir realmente em cima dessa lista de compra que você já prepara antes, tá? E aí, hoje não, mas de uns bons anos para cá, nós já temos opções um pouco melhores ou até, vamos dizer, menos piores, porque não dá, às vezes, para fugir, como eu falo, de, às vezes, você ter que comprar um tipo de açúcar, né, ali, ou uma farinha. Mas, é como eu faço aqui em casa. Eu substituo por uma qualidade um pouco melhor ou menos pior de açúcar. Então, já não utilizo, isso eu falo muito nas minhas aulas, o açúcar branco, refinado. Então, eu vou buscar um açúcar, né, um tipo demerara, um açúcar orgânico, por exemplo, na forma de cristal. Você já tem as farinhas, ou farinhas integrais, né, ou produtos que vão farinhas integrais, que pelo menos amenizam um pouco já esse impacto. Mas, claro, somado junto a isso, vem algo que você comentou no início, que é o comportamento. E isso tem que ser mudado aos poucos. E aí que entra, e é muito legal isso, o multidisciplinar. Então vai ter o professor de educação física lá fazendo o seu trabalho com a pessoa, vai ter o nutricionista, muitas vezes vai ter um psicólogo trabalhando essa parte do comportamento, né? Porque senão não adianta. Eu vou lá, passo um cardápio, uma dieta linda, maravilhosa, mas a pessoa não consegue seguir porque ela é ansiosa. E isso atrapalha demais. Eu vejo hoje de 10 pessoas que eu atendo, 7 são ansiosas. E aí, como que a pessoa vai seguir uma dieta, sendo que a própria dieta já vai ser um fator estressante e ansioso para a pessoa, mais um, porque ela vai ter que mudar hábitos e comportamento. Sem Aí dúvida. lascou tudo, lascou tudo. Então, a gente tem que ir fazendo mudanças pequenas, gradativas. Não é chegar amanhã, então eu vou mudar tudo, vou deixar de tomar Coca-Cola, vou deixar de fazer isso, aquilo. Não. Gradativo, vai sempre fazendo essas mudanças. Nós vamos diminuindo a oferta desses alimentos ultraprocessados aos poucos, para se criar toda uma rotina em próprio dentro de casa. Então isso é aos poucos. Essa questão do paladar, né, como falam, nós somos já viciados no doce, já vem lá da infância, de quem nos criou, eu falo. Porque já de infância, a mãe, a avó, quem for, já colocava açúcar na mamadeira, já a chupeta lá molhava no açúcar. Então a gente já tem isso. Mas a gente pode modificar. Né? O corpo Sem humano é dúvida. adaptável. Você sabe de uma coisa, Rogerinho? Eu vou juntar aqui, eu estou pegando as perguntas aqui Sim. e depois eu vou fazer uma observação sobre o tema chamado educação nutricional. Mas vamos ver. O Rafael fala assim: é verdade, quando tem doce em casa é quase que impossível segurar, né? Ainda mais no confinamento. O Rafael fala isso. Aí eu vou juntar esse comentário do Rafael com a discussão do low carb e a discussão com relação à densidade calórica desse alimento. Quer dizer, será que vale mais o low carb ou será que vale mais a densidade calórica do que você vai ingerir, pensando nesse momento que o nível de atividade física cai? Então, estou juntando aqui o comentário do, do Luiz, que eu acho que é interessante, e do Léo Pimenta, né? Nessas duas coisas, considerando então o que é melhor. Quer dizer, o cara tem em casa, ele vai comer, comportamento complicado. E segundo, se eu tiver que começar a pensar o que é melhor, baixar a ingestão calórica ou ajustar a densidade do alimento em relação a todo esse processo. O que você sugere para a gente? Porque depois eu vou falar mais uma coisinha aqui e você vai continuar dando essa super aula. Manda lá. Não, joia. É importante. Hoje em dia, inclusive, fala-se muito, né, nessa estratégia do low carb, né? E eu sempre coloco que é uma estratégia, né? Não é algo que deve se sair fazendo, né? Todo mundo sem orientação, principalmente quem faz exercício físico, né? Tem que ter um cuidado aí. Pode ser uma estratégia, né?
mas eu não vejo como a única. Então a gente pode tanto trabalhar reduzindo as calorias de uma forma geral, do total, e isso é interessante, inclusive nesse momento agora, tá? Você acabar fracionando, né, as suas refeições ao dia, né? Isso sempre é comentado, é muito válido, né? Mas eu posso também ter uma estratégia de diminuir a ingestão de alimentos vindos de carboidrato, à base de carboidrato, né? Que seria aí o low carb. Tá? Pode ser também uma estratégia interessante. Porém, por isso que eu falo que não é para todo mundo. Por quê? A pessoa tem que testar ali, vamos dizer, né? Porque não é todo mundo que vai se adaptar àquela única dieta. Então tem gente que vai com low carb muito bem, somente numa situação agora. Pouco exercício, tudo, vai legal. Tem pessoas que não conseguem. E aí vai ter que diminuir, então, o gasto calórico ali vindo total. Tirar de outros macronutrientes. Né? Hoje em dia se fala muito nessa questão, né, de você trabalhar com os macronutrientes e fazer aí, né, um jogo aí. A gente usa o termo periodização nutricional. Um momento você trabalha lá com uma baixa de carbo, outro momento você trabalha com uma baixa de gordura, e você vai alternando isso para o organismo realmente não entrar num processo de adaptação. Então você sempre gerando estímulos diferentes, assim como é no exercício. Nós temos que Claro, estar sempre mudando a fichinha, o exercício, tudo. Então a mesma coisa na alimentação. Então pode ser jogado das duas formas. Trabalhar muito legal. densidades mais baixas ou low carb. Agora, me fala uma coisa. Eu acho que um grande problema é o seguinte: quem que faz educação nutricional? Vamos pensar assim: na escola é um rolo, cara. Você tem várias matérias importantes ali, educação física, e artes, e matemática, e coisa e tal. A pergunta é: quem ensina a comer melhor? É. Quem é que dá toda essa discussão que nós estamos trazendo agora? E eu vou falar um negócio aqui, e quem me conhece sabe que eu sou meio incisivo em algumas questões. Nós estamos vivendo a crise atual da doença crônica e ninguém falou nada, que quem está morrendo é pela própria incompetência das políticas públicas que não foram estabelecidas em nenhuma condição efetiva nesse processo, desde a escola, na questão da educação nutricional, da educação para o movimento, para o entendimento dessa questão que saúde é um processo a longo prazo. Nenhum governador até agora assumiu a responsabilidade das suas incompetências, que são sequenciadas por uma política pública ruim, por um distanciamento da população em termos de informação. E, portanto, quem está morrendo é o cara que já está pior, que já vem pior. E quem está ficando cada vez mais doente é o sujeito que já vem pior. E esse cara que vem pior hoje, ele já vem pior desde 15 anos atrás, 20 anos atrás. E o cara que está ruim hoje, que está doente hoje, vai ficar pior daqui 15, 20 anos para frente. Quando vier uma terceira, quinta, 10ª pandemia, sei lá qual vai ser todo esse bololó outra vez. Então nós estamos apagando, nós estamos enxugando o gelo. Nós estamos enxugando o gelo. Se não tiver, e é isso que eu quero que você faça, educação nutricional, qual que é a tua proposta como professor universitário de pós-graduação das questões efetivas em termos de doença crônica, olhando a longo prazo, como é que fica essa questão da educação nutricional? E associar, obviamente, ao exercício. Deveria ter, né? Infelizmente no nosso país não tem, né? E isso também já comentei, porque isso deve começar lá de baixo, né? Lá da educação básica, lá na escola, onde deveria se ter, isso são raras escolas e particulares ainda, né? De ter uma disciplina, nem que for uma vez por semana, ou incluir, não sei como, mas falar sobre alimentação para as crianças, né? Isso é muito importante. Tá? Então, já desde pequeno, ir como falando, né? Apresentando os alimentos, falar, né? Depois chegar na pirâmide de alimentos, tudo. Então, realmente, essa educação nutricional
não se tem. E aí, é óbvio que aí tem toda a parte cultural que envolve junto, que aí é aquilo, é a cultura de dentro de casa, que a criança vai ter os exemplos. Ela não vai ter essa informação fora, vai ter dentro de casa. E ela vai seguir o exemplo dos pais, que é o que está ali. Então, realmente, isso seria já grande importância, ter nas escolas. Né? Eu cheguei, no meu início, logo que eu me formei na nutrição, eu fui chamado, cheguei a ir em algumas escolas, tanto particulares como também escolas públicas, e fazia palestras, né? Pequenas palestras, não só para as crianças, né? Mas também para os pais, que é importante. Não adianta às vezes só pegar uma criança de 6, 7, 8 anos ou menor, ela vai ter uma noção muito mínima ali, mas precisa orientar os pais que estão em casa e que vão, né, cuidar aí dessa alimentação. Então isso é algo que realmente vai impactar, não tem como, tá, na saúde da população. Tá aí, né? Então, veja só, nós estamos discutindo uma coisa aqui que eu acho que é muito legal, cara, que o processo todo é a longo prazo, correto? O Sim, engordar é a longo prazo, emagrecer também de modo isso, sustentável, é para a vida toda, manter o peso saudável a longo prazo, questão de hábitos, essa educação nutricional e tal. E a gente vive num mundo que é de agora, né? Então agora tem que fazer exercício porque o sistema imune não sei o quê. Só que ninguém uhum. falava isso, mas isso já existia há muito tempo. Agora É, tem que comer melhor porque não sei o que lá do confinamento, mas isso também já existia antes. Agora, agora, agora. Então, as pessoas sempre buscam no processo do imediatismo, e depois eu vou comentar aqui um paper que ainda não saiu, da questão de um pouco da restrição calórica ao longo do tempo. Como é que pouco tal poderia contribuir para esse processo de longevidade, de vida saudável, nessa questão. E aí eu já deixo aqui para você falar a questão dos tipos de carboidrato, das suas porcentagens, da qualidade que as pessoas deveriam agora escolher de carboidrato, por exemplo, para nesse período que está aumentando a atividade física em casa para algumas pessoas, mas quem não está saindo para caminhar, porque está todo mundo sugerindo uma caminhada leve, isso. em função do confinamento e tal, em relação à nutrição, porque não adianta nada eu continuar mantendo essa viagem nutricional desbalanceada que a gente muitas vezes tem e sair para caminhar imaginando o quê, ou sei lá. Então, quer dizer, como é que você vê essa questão aí dessa combinação do tipo de carboidrato e tal nesse momento? Também é importante. Nós temos aí a recomendação de ter um consumo aí em termos, né, de 70, 80%, né, a maior parte do carboidrato ser os complexos ou mais integrais, né? Isso já é recomendação, não é de agora, né? E por quê? Você pega um carboidrato, esses chamados complexos, né? Você tem ali uma quantidade de vitaminas do complexo B, você tem uma quantidade de fibra maior também, que é muito importante. E ela gera saciedade também, isso que é importante. Então, aquela pessoa que consome um carboidrato mais complexo vai ter uma saciedade, não vai sentir fome daqui a 1, 2 horas. Uma coisa ali que é importante. Então, de novo, a gente volta naquela questão, né? Ah, tudo massas brancas, é de farinha branca. Não, temos opções, temos já no mercado, então não é desculpa, tá? É logo que é um processo, como eu falei, tem que ir mudando aos poucos, gradativamente, por questão até de palatabilidade, porque as pessoas estão acostumadas, né, com tudo mais refinado, né? Então tem que ir fazendo essa troca, essa substituição aos poucos. Mas com certeza o carboidrato complexo, integral, que tem mais fibra, é o de melhor qualidade. Inclusive por ter aí também um baixo índice glicêmico, que aí Isso. também tem a ver aí com questão da obesidade, de não ficar estimulando muito a liberação de insulina, que a gente sabe que não é legal, né? Lipogênese, então, mais o fator. Então, buscar realmente esse carboidrato mais complexo, né? Os integrais, que são realmente de melhor qualidade. Olha só, tem uma pergunta aqui do Christian.
que fala sobre o seguinte: se o profissional de educação física poderia falar dessas recomendações, se não tiver, na escola especificamente, se não tiver um conteúdo na transversalidade lá da escola, ele poderia comentar dessas questões de hábito saudável, da nutrição. Essa é uma pergunta, você como é formado nas duas áreas, você tem propriedade para responder isso. E aí tem uma série de, de colocações maravilhosas aqui em relação a algumas escolas particulares já estão fazendo isso, o Luiz comenta isso, o Rosenildo fala que no Nordeste, legal, Rosenildo, prazer aí ouvir você, já tem ações, né? Embora seja muito limitado, né, nesse processo de preocupação da educação nutricional. O Rafael fala da questão do trabalho de nutrição com criança, que ele fez um período. Enfim, comenta essa questão, Legal. como é que a gente poderia melhorar daqui para frente o hábito nutricional, como é que essas coisas rolariam. Manda aí, por favor, querido. Nas escolas, como muito difícil a escola contratar ali um nutricionista, né, para fazer isso, né, seria o ideal, obviamente, mas o próprio professor também de educação física, então incluir nas aulas, né, que é o que eu fazia quando eu dei aula um tempo no estado, a gente pegava então a própria educação física e orientava as crianças, trabalhava, né, na verdade, essa questão alimentar, né, de levar os alimentos, mostrar figuras, né, para as crianças conhecerem, né, os alimentos. Então, dá sim para trabalhar de uma forma lúdica, inclusive, essa educação alimentar através da educação física. Então, o professor de educação física, no caso, pode sim trabalhar dessa forma. Ele não vai poder, obviamente, estar abordando, né, mesmo que for com ensino médio, né, séries mais avançadas, falar muito em quantidade, ficar orientando, né, quantidades do que vai comer, né, dietas, né, não. Mas falar sobre qualidade de alimentação de uma forma geral, pode, deve, isso é jóia, excelente, é uma forma muito legal. Você tem alguma sugestão de recomendação científica? Porque a recomendação científica é o seguinte, né? A recomendação ela tem que ser seguida e ela é de domínio público. Então, recomendação, as diretrizes são de domínio público. Sim, Então, quando alguém fala para mim, você tem que comer de 3 a 5 porções de frutas dia e coisa e tal, isso está dentro da recomendação, isso não tem nenhum problema. sim, Então, isso, isso não tem problema. Assim como falar, faça 30 minutos de atividade física moderado todo dia, tá, isso também não tem problema. Todo mundo pode falar, porque é recomendação científica. Então, não está invadindo especificidade nenhuma de prescrição nutricional, dietética e nem de exercício. Então, a ok. minha posição para você é o seguinte: como um cara que está estudando muito esse processo, como que você e qual recomendação você sugeriria, podendo falar aqui nessas questões de porções dia, quantidade, uma coisa bem aplicada, para que as pessoas pudessem pensar e aonde poderia buscar uma informação adicional, que eu acho que esse é um ponto legal. As pessoas aqui têm muitos profissionais, mas também certamente tem pessoas que convivem com outros colegas que não são necessariamente profissionais da área, mas são preocupados com isso. Ó, meu amigo Túlio acabou de entrar, o Felipe Sarcini, também grande camarada, aluno meu, o Filipão. Então, dá uma orientação para a gente na questão das diretrizes, por favor. Legal. É, o que a gente tem aí mais simples, né, a nossa pirâmide de alimentos, né, que aqui no Brasil nós temos então ali algumas recomendações gerais em relação aos grupos de alimentos e ao que comer, né, quantidades ali do que comer. Claro que, como falou, vai variar muito aí em relação às calorias, mas de uma forma geral ela é colocada lá em torno de 2.000 calorias, e aí você tem. Então, a pirâmide, a gente coloca lá na base, por exemplo, que tem os carboidratos. Então, tamanha importância aí, né, de fornecimento de energia para nós dos carboidratos. Então, ali nós temos recomendações, uma porção maior, variando de 6 a 8 porções de carboidrato dia, tá? Então, ali é a base. Depois a gente sobe, e a gente tem a parte de verduras, frutas, que são também extremamente importantes, que são as fontes aí de fibra, de vitaminas e minerais,
onde a gente tem também orientações aí em torno de 3 a 4 porções diárias, tá? Subindo a parte proteica, né, que a gente tem, então ali inclui desde as carnes, ovos, leite e seus derivados, né, feijões, né, os grãos, né, onde a gente pega aí a parte então de grãos aí de 1 a 2 porções diárias. Depois nós temos leites e derivados em torno de 2 a 3 porções por dia, e de carnes, né, também, né, peixe, carne vermelha, carne branca, nessa mesma proporção. E lá na pontinha em cima, que é a restrição, né, maior, que vai variar de 1 porção a 2 ao dia, que é gorduras, né, óleos, açúcar, doces, né, e que infelizmente parece que isso está lá embaixo, né? As pessoas acabam consumindo 6, 8 Desenterra. porções, inverte tudo, tá? Então, para os professores que querem já buscar, acho que a nossa pirâmide brasileira é uma orientação simples, em forma de desenho, que dá até para trabalhar, então, em sala de aula, como falou, com as crianças, né? Trabalhando gradativamente esses grupos alimentares, para as crianças irem identificando que tipos de alimentos, né, que fazem parte daquele grupo, para as crianças conhecerem também os alimentos, né? Tem muita criança que não conhece. Você leva uma berinjela, não sabe o que é a berinjela, né? Você leva lá um caqui, nunca viu um caqui. Então, já é muito importante. Então, acho que a pirâmide nossa brasileira seria o mais simples ali para estar começando, né? E seguindo aí essas recomendações. Na questão da proteína, nós somos muito carnívoros. A gente ingere muita carne. E, em geral, o brasileiro ele gosta de carne frita. A gente frita tudo, cara. O brasileiro, em termos de hábito, é um fritão, digamos a expressão assim mais brincalhona. O que você poderia dizer em relação à ingestão de proteína de vegetais? Fala para gente nessa comparação das duas possibilidades, porque tem uma tendência acontecendo aí de aumento de ingestão de proteína vegetal, tentando reduzir proteína animal por conta de gordura, etc. e tal. E também tem a ver com preço, né? Uhum. Nós somos um país pobre, tem que saber que nós somos um país pobre. Então, Proteína é caro. proteína é caro. Como é que a gente poderia pensar nesse aumento, ou pelo menos nesse equilíbrio do processo, entendeu? Da proteína vegetal, cara. Eu tenho É, é muitas. viável, né? É algo que é possível de ser feito, tá? A gente classifica até, né, as proteínas chamadas de alto valor biológico, que são de origem animal, e as de baixo valor biológico, as de origem vegetal. A diferença basicamente está ali na composição de aminoácidos, tá? Somente alguns chamados essenciais, onde as proteínas de alto valor biológico de origem animal tem todos, né, em grande quantidade, esses aminoácidos, né? Por isso que ela é chamada completa. E a vegetal não, ela é incompleta, vai sempre estar faltando um ou outro ali aminoácido. Mas, inclusive isso, às vezes as pessoas me perguntam, né, em termos de quem faz atividade física, exercício, se isso teria algum impacto, né, consumir só vegetal. A princípio, não. Tá? A única questão que deve ter, que aí vai ter que acabar tendo que buscar mesmo nutricionista, é a combinação. Por quê? Num único alimento de origem animal, você tem lá, né, por exemplo, no ovo você já tem todos os aminoácidos, tudo. Enquanto que se você pegar lá o arroz, não vai ter todos, vai faltar. Ou o feijão, vai faltar. Então você tem que combinar mais de um alimento, né, normalmente 2 ou 3 alimentos de origem vegetal, para às vezes equivaler um de origem animal. Mas é possível fazer a substituição. Para o organismo, o que importa é chegar a esses aminoácidos, não importa se vai vir tudo só da carne ou se eu vou ter que comer 3 tipos de vegetais, de oleaginosas, grãos, para ter. O importante é que chegue todos. Tá? Então, é possível dar, inclusive a gente tem exemplos de atletas, né, de alto nível
que são vegetarianos, veganos, e que conseguem ter alto desempenho. Então, às vezes, tem pessoas que até perguntam, mas eu não vou ter mais dificuldade em hipertrofiar, ou de rendimento, meu sistema imune e tal. Não, se você tiver a combinação bonitinha, mesmo sendo um vegano, que é aquele mais extremo, que não consome nada de origem animal, não teria problema algum. Mas aí é o nutricionista que vai fazer esse balanço para poder atingir a quantidade de proteína diária que você necessita e os aminoácidos estarem todos lá. E aí, nessa questão da proteína, o quanto deveria comer pela recomendação em termos de grama por quilo para quem é ativo, para quem não é, para quem que treina mais intensamente, exercício de força, que busca hipertrofia? Como é que está essa distribuição da recomendação em geral, Rogerinho? Perfeito. Ótima pergunta até, que as pessoas às vezes têm também essa dificuldade em saber quanto eu como, né? Será que estou comendo muito, estou comendo pouco? E é até engraçado aqui, abrir um parênteses, que a maioria das pessoas, eu sempre pergunto isso em aula, faço uma enquete ali rápida, de se acha que está comendo ou ingerindo a quantidade ideal por dia de proteína. E na maior parte dos casos, as pessoas respondem que acreditam que não estão atingindo. Mas a gente acaba atingindo. Né? Aí A você vai dieta lá do brasileiro ver estoura. 4 gramas quilo. Exatamente, né? A dieta do brasileiro é hiperproteica, né? Nós temos lá carne, às vezes tem ovo junto, tem a combinação do arroz e feijão, tem leite, derivados, então é bastante proteica. Então o que a gente tem aí de recomendação aí das últimas diretrizes que saiu, nós temos aí para quem é sedentário, então para quem não faz nenhum tipo de exercício físico, tá? Em torno de 1 grama por quilo de peso, tá? Fica ali em torno de 1. Pessoa que já faz exercício físico, né, aí vai depender, mas, por exemplo, a maior parte dos praticantes de academia, tá, vai ficar ali de 1,2 até 1,6. Fica aí legal nesse trabalho, né, por quilo de peso, né, pelo peso do indivíduo. Para quem já busca hipertrofia, né, às vezes já tem aí um atleta amador, tal, faz algumas corridas, já vai de 1,6 a 1,8, né, podendo chegar até 2. Né? Então, a gente tem aí de estudos realmente mostrando até 2 gramas por quilo de peso é o suficiente. Então, aí, a maioria das pessoas que fazem exercício físico. Tá? Então, mas a gente atinge, como falou, na nossa alimentação, na maior parte dos casos, sem necessitar de uma suplementação. A gente consegue atingir. A diferença está em fracionar isso durante o dia. Aí é uma outra história, que aí é que às vezes as pessoas, a maior parte erra. Come uma grande quantidade no almoço e na janta e esquece das outras refeições. Né? Legal, olha só, duas coisas aqui em termos de gasto calórico, pode ser? Então, a primeira observação é assim, se você tem pergunta aqui do Rafael e também tem colocação da Cris sobre a questão, e também do Rosenil, da questão de aplicativos associados a esse momento de orientação, porque é indiscutível, Rogério, que o mundo vai caminhar para essa autonomia, né? Não tem como, o American College aponta isso em relação ao exercício. Então, como é que você vê o uso desses aplicativos agora como forma de ajudar a pessoa a se organizar em relação à nutrição, em relação à ingestão total que ele poderia fazer, pelas combinações lá que os aplicativos poderiam dar, e a mesma coisa em relação ao gasto calórico no exercício. Como é que você vê essa situação? Porque depois eu vou só comentar aqui um trabalho, já que nós estamos quase chegando no final da hora, que você comentasse isso, cara, dos aplicativos, como é que pode ser essa questão? Eles são muito bem-vindos, né? Não dá para fugir da tecnologia, né? Eu fui um pouco até resistente a isso, ainda sempre mandando por e-mail, imprimindo e tal, mas tive que entrar aí nos aplicativos, não tem jeito. Então hoje, a maior parte dos nutricionistas, praticamente todos, trabalham aí com software onde tem um aplicativo atrelado e a pessoa recebe toda essa orientação por lá. Então, é válido, né? É algo que ajuda, auxilia, como falou, para poder organizar, a ter os horários, né? A dar um aviso, principalmente essas refeições intermediárias, que às vezes as pessoas
não conseguem fazer, esquece, estão naquela rotina de trabalho, né? Mesmo para ingestão de água também, né? Para estar se hidratando, eles têm esses avisos, então isso é ótimo. A pessoa conseguir pôr uma rotina de alimentação, né, de hidratação, né, para ajudar na questão de combinações, porque você tem ali substituições de alimentos para não ficar sempre comendo o mesmo, né, ter aquela mesmice, então o que pode substituir e que é equivalente em termos calóricos, nutricionais, então os aplicativos mostram isso é legal, né, para não ter uma opção. Então, isso é válido. O cuidado que se deve ter com alguns aplicativos, que as pessoas acabam baixando gratuito ou mesmo comprando, é quando não se está junto uma orientação de um profissional junto ali, do nutricionista, né, achando que aquele aplicativo vai resolver todo o problema. Sem Tá lá dúvida. uma dieta pronta, né? Porque às vezes já vem uma dieta pronta, a pessoa só joga a idade, peso, altura, ele já calcula lá o gasto e já dá uma dieta pronta. E não é por aí. Então, ele é bem-vindo, não dá para fugir, mas desde que tenha aí uma orientação de um profissional por trás, né? Bom, agora eu vou, para a gente acabar, Rogerinho, tem um trabalho aqui, cara, que eu separei de um grupo. Está publicado no Aging Research Review, que é uma revista que só trabalha com revisões sistemáticas e revisão de literatura. O trabalho foi aceito agora em fevereiro deste ano, não saiu publicado ainda, deve estar saindo em breve, mas a gente está com o paper aqui. Legal. Ele fala sobre as questões da restrição calórica e associação com a longevidade. Tá? Então, eu vou dar algumas situações que eles mostram algumas estratégias em função desse ambiente obesogênico que a gente está vivendo. Então, o que eles colocam, cara? Eu vou até comentar e depois eu quero ouvir você. Eles fizeram assim, ó, 2 dias por semana, eles dividiram na revisão pessoas que faziam 2 dias por semana uma restrição e outros que faziam uma restrição todo dia um pouquinho. Então, o que você restringia em 2, ele foi restringindo em 5. Tá? Perfeito. Para verificar o que é melhor. E aí o resultado, por exemplo, claro que tem alguns indicadores de muscularidade, composição corporal, etc. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: para qualquer uma das duas coisas, você teve melhora dos indicadores cardiometabólicos para insulina, triglicérides, glicose, redução de pressão arterial, colesterol, LDL, melhora de HDL para as duas combinações, ação de leptina, resposta de hormônios da tireoide também regularam similarmente nesse grupo. Cortisol não mudou nenhuma das condições, não teve indicador em perda de densidade mineral óssea e interessantemente também não teve grandes mudanças na força, mas o consumo de oxigênio relativo subiu, porque, claro, em mililitro quilo minuto, porque o peso total caiu. Então, ao longo do tempo, pensando em longevidade, um pouco de restrição, um pouco de cuidado nessa combinação pelo paper, que é uma revisão sistemática bem legal, ele acaba tendo algumas sugestões. O que você poderia falar sobre esse caso? Não, perfeito. Eu, às vezes, até cito alguns artigos, né, nas aulas de pós, realmente que mostram que, independente da dieta que a pessoa está fazendo, todas as dietas têm o mesmo objetivo, que é restrição calórica. Eu falo, não importa o nome que é dado a ela, mas busca essa restrição, como está falando aí. Ou é uma restrição diária, ou é uma restrição de 2 dias, 5, enfim. Porque existem vários modelos de dietas hoje em dia. Então sempre às vezes pergunta, é o jejum intermitente, é a dieta, é o jejum só, é a dieta não sei o que, a dieta da lua, a dieta não sei da onde. Todas elas, no fim, têm o mesmo objetivo, restrição calórica. Perfeito. E isso realmente os estudos estão mostrando nesses marcadores bioquímicos que tem melhora. Então eu falo, não importa a dieta que você faça, consiga manter ela
tá? Por um certo período. Às vezes você vai ter que estar mudando, como eu falei, porque a gente vai se adaptando, porque isso não vai só impactar no que a pessoa quer no fim, que é, às vezes, reduzir o peso ali, reduzir gordura, mas na saúde.